E nessa aula nós vamos aprender o sistema meio ambiente, como é constituído, né, esse grande sistema que a gente tem no nosso mundo, que é o meio ambiente, e quais são as estruturas, né, que fazem com que ele ocorra, né, na nossa paisagem. Uma introdução. O conhecimento do meio geográfico e ecológico responde às necessidades impostas pelo progresso técnico e pela explosão demográfica, ou seja, conforme a tecnologia vai avançando, né, ao longo da história da humanidade, isso vai fazendo com que nós venhamos ter um estado de bem-estar social muito bom e que isso vai contribuir, né, para o crescimento da humanidade, como vocês estão vendo, né, na explosão demográfica. A Terra é, salvo prova contrária, o único planeta que reúne as condições biofísico-químicas suficientes para o desenvolvimento dos seres humanos. Tá certo? Logo, assim, o desenvolvimento da vida é uma particularidade, por enquanto, própria da Terra e se deriva de sua composição global. O funcionamento da vida não é possível senão através de mecanismos de intercâmbios permanentes no meio físico, sendo esses intercâmbios as fontes de energia. Quais são as fontes de energia que fazem com que o motor do nosso planeta continue agindo, né, gerando, né, energia tanto no seu interior como na superfície, e que isso pode ser primordial para o desenvolvimento da vida no nosso planeta? É o que a gente vai ver aqui nessa parte, né, da nossa aula. Hoje nós vamos entender 3 forças da natureza que regem, né, o meio ambiente. Tá? A energia disponível na superfície da Terra alimenta conjuntamente os processos físicos e geográficos, e juntamente, né, a relação desses processos físicos e geográficos vão contribuir, né, para a formação da biosfera. Logo, na superfície terrestre está submetido a 3 forças da natureza diferentes. Quais são essas 3 forças? A primeira delas, a matéria. A matéria que constitui a Terra contém determinada quantidade de energia. Essa energia é liberada ao longo dos tempos geológicos. Lembram das aulas de geologia? São os terremotos, são as atividades vulcânicas, são os movimentos epirogenéticos que a gente tem, né, no nosso planeta e que liberam, né, uma grande energia ao longo dos tempos geológicos. Graças a essa matéria, né, constituída do interior do nosso planeta, a gente viu, né, a evolução da vida, tá, há 4,5 bilhões de anos. E isso, então, provoca deformações tectônicas e as manifestações vulcânicas, que logo, né, através da segunda grande força da natureza, que é a força climática, tudo aquilo que foi constituído do interior do planeta para o exterior do planeta, tá, vai ser deformado, vai ser esculpido, vai ser dissecado e depois, a posteriori, acumulado, né, pelo ciclo geológico do nosso planeta. Isso significa, então, que ao mesmo tempo que a Terra constrói novas frentes, né, novas camadas, né, litosféricas na sua composição, essas camadas, então, elas vão sendo esculpidas por ações, né, do clima. E aí você pode colocar os intemperismos, né, físico-químicos, as erosões glaciais, as erosões fluviais, as erosões pluviais, que vão dissecando todo esse material, que vai ser erodido e a posteriori, né, deslocado, né, até uma área de acumulação, que seriam os rios, os lagos, os oceanos, beleza? A segunda grande força, além do interior, né, do nosso planeta, é a gravidade. A atração dos astros é a segunda grande força que atua sobre a Terra. A gravidade é a força permanente universal que intervém em todos os meios, tá certo? Este mecanismo afeta o meio físico e geográfico, assim como as forças de atração do Sol e da Lua, né, que agem sobre os mares. A gravidade, galera, tem um poder sensacional para interagir, né, não somente com o nosso planeta, mas com os cosmos, tá certo? Então, é graças a essa atividade gravitacional que a gente tem com o Sol, divididos claramente, né, o dia, entre 12 horas para o dia e 12 horas para a noite, isso sendo diferencialmente modificados ao longo do ano de acordo com o eixo de inclinação do planeta, e isso vai favorecer, né, na formulação da vida e da modificação dessa vida sobre o espaço, né, principalmente o espaço geográfico, a paisagem, o meio ambiente, e também, né, as fases da Lua, que vai agir, né, primordialmente sobre os mares, que também tem sua
contribuição para a modificação do relevo, tá? E, consequentemente, a modificação da paisagem do meio ambiente. E, por fim, né, as radiações emitidas pelo Sol, tá? E que, ao chegar ao globo em forma de energia eletromagnética, tá, faz com que a Terra reflita, né, uma boa parte dessa energia, ou seja, a Terra ela não recebe, né, toda essa quantidade de energia que o Sol tem, ele pega somente uma parte e reflete isso para o espaço, pois até o próprio planeta, né, ele emite radiações próprias, né, para o espaço cósmico, tá certo? As radiações, os graus de radiações, a inclinação do nosso planeta, tá? Isso vai favorecer, né, na alimentação e circulação atmosférica e oceânica do nosso planeta, tá certo? Então, as três forças que vocês viram, as forças internas do nosso planeta, a gravidade, né, cósmica que vai interferir sobre a rotação e a translação do nosso planeta, que isso é muito importante para que a gente tenha dias e noites, né, bem distribuídos no nosso planeta, tá? As marés principalmente também, e por fim, né, as radiações que podem ser emitidas, que vai, né, fazer com que ocorra uma alimentação tanto para os sistemas climáticos como para os sistemas oceânicos do nosso planeta. E então, a partir dessas três forças, como o meio físico é estruturado? O meio físico geográfico constitui uma superfície de contato entre diferentes estados da matéria. Um exemplo, uma esfera gasosa litosférica, sólida para as terras emersas. Tá? Uma esfera gasosa, tá? A atmosfera, juntamente com a litosfera sólida, isso vai ser distribuído para as terras emersas. Hidrosfera e litosfera para os fundos dos oceanos, tá certo? A água, né? A movimentação dos rios, né, em direção aos mares, e vai distribuindo todos os seus nutrientes para o fundo dos oceanos, e isso vai gerar, né, a formação de vida até nos oceanos. A hidrosfera para as superfícies líquidas, tá? Esse conjunto, toda essa relação, né, de mistura entre os estados da matéria vai ser definido por fatores climáticos como a luz, a temperatura, a água, o vento e as perturbações atmosféricas. Então, galera, essa movimentação de estados físicos e estados de matérias vão contribuir para a formação de fatores climáticos, para a formação de fatores edáficos, né? Principalmente em relação a fatores físicos, né? Do solo, como textura, né? Na parte granulométrica, na estrutura, na relação, né, de compactação e aeração do solo, ou seja, o tanto de ar, né, que pode ser penetrado no solo, tá certo? Tanto de ar que existe no solo, a estabilidade e a hidratação, como também nos fatores químicos, né, do solo, como teor de calcário, pH, nitratos, deficiências químicas. Isso vai, né, ser fundamental para as formações vegetais do nosso planeta. Haja vista, né, que o autor, o Modestus Bastos, né, ele é um especialista em vegetações. Ele vai, né, fazer essa constituição, porque no final o que vai ser mais importante dentro de um campo do meio ambiente, principalmente do campo da biogeografia, é a constituição da vegetação. Tá? Quanto mais a gente entender a vegetação e como ela é distribuída, maior vai ser o seu grau de biodiversidade, de fauna e flora de um determinado lugar. É o que a gente vai ver dentro, né, das aulas da biogeografia. Então, esses fatores climáticos, edáficos, topográficos, que também são importantíssimos, a configuração do terreno no lugar considerado, intervém para modificar os fatores precedentes. Por exemplo, numa montanha, a gente não vai ter uma grande configuração de fauna e flora em uma região montanhosa. Essa região de montanha ela pode também ser uma barreira, né, para a distribuição de espécies de um lado da montanha como do outro lado da montanha. Isso pode ser, né, primordial também. E todos esses três fatores vão ter como fundamentação e modificação os fatores bióticos, tá certo? Fatores ligados à presença de outros vegetais, como microflora do solo, doenças criptogânicas, concorrência entre as plantas de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, tá? Isso pode ocorrer também em fatores ligados aos animais, onde os animais, né, predadores podem contribuir, né, para a destruição de um determinado habitat, mecanismos de polinização e de disseminação de sementes
Isso pode ser também um fator de modificação de um ambiente e principalmente, né, a ação do homem e dos animais domésticos, né, como a poluição dos mais variados tipos que a gente tem dentro dos meios, dentro dos fatores bióticos. Então, galera, a luz ela é primordial para a existência de vida no nosso planeta, tá certo? Pois a luminosidade de um ponto do globo, ao intervalo de tempo dado, depende do ângulo resultante da intersecção dos raios solares com a superfície da Terra, a espessura, né, da camada atmosférica e da transparência do ar. Esses dados dependem, por sua vez, da estação do ano, dada a altitude, da hora e do estado da atmosfera, temperatura e umidade. Então, pessoal, a luz ela é o fator primordial para a formação, né, principalmente das condições vegetacionais do nosso planeta. Por quê? Porque metade da luminosidade que necessita a planta procede diretamente da radiação solar. Esta é maior no verão, tá certo? Então, no verão, né, as plantas elas vão receber mais radiação solar, então elas vão ser muito mais, o seu desenvolvimento vai ser muito maior do que em outras épocas do ano. A outra metade procede, né, da difusão da luz solar na atmosfera, tá? Com a radiação de ondas longas, sem esquecer também o papel do albedo. Logo, galera, o que a gente pode ver de coisas interessantes? É que a luz ela é muito mais intensa, né, nas altas latitudes, ou seja, nas regiões que estão ali, né, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, ou seja, na linha do Equador, né, onde a gente recebe maior quantidade, maior intensidade de luz e, consequentemente, mais radiação, tá certo? Porque a camada da atmosfera ela é menos espessa. A luminosidade também, se depender de algumas regiões, a gente pode colocar a Amazônia, né, como fator aqui nessa condição, a nebulosidade pode reduzir em até 30 ou 40% a intensidade da radiação solar, tá? Então, dias muito nublados, a gente vai ter pouca radiação, né, para o desenvolvimento das plantas. A luz solar é necessária, né, à planta por sua intensidade, ou seja, fotossíntese, por seu calor, tropismo, e por sua periodicidade, fotoperíodo, tá? Não esqueçam, tá, que a gente está falando aqui de condições vegetacionais. É necessário ter as camadas vegetacionais para a sobrevivência da vida, tá, sobre o espaço. E é o que a gente está tentando propor aqui para vocês. Isso vai ocorrer porque a luz é importante para as plantas, pois ocorre, né, o que chamamos de câmbios de gasosos. Uma planta clorofilada no escuro desprende gás carbônico, a respiração da planta. Na presença da luz, o fenômeno se inverte, tá? A planta ela vai absorver mais gás carbônico, tá? Com a presença da luz, que elimina o oxigênio, né? A fotossíntese. Esta fotossíntese aumenta com a iluminação e por um determinado valor compensa exatamente a respiração, o que é chamado de ponto de compensação. Então não esqueça, galera, nessas aulas de biogeografia, a luz ela é o fator primordial para a existência, né, da vida. Por quê, professor? Porque as plantas, né, elas são fundamentais, primordiais para que ocorresse, né, a evolução do homem, a evolução dos animais e principalmente dos vegetais. Ou seja, a evolução da vida no nosso planeta, né, na nossa biosfera que a gente tem aqui. Beleza? E logo, né, aqui a gente tem exemplos, né, de plantas segundo a sua luminosidade. Espécies vegetais que vivem sob forte iluminação, tá certo? O exemplo, né, também aí, né, que a gente tem são as plantas do deserto e das altas montanhas, tá? São espécies que vivem sob forte iluminação. Aí a gente tem, né, as espécies vegetais que têm um óptimo, né, sob o máximo de iluminação, mas que podem viver também sob uma iluminação mais fraca. Aí a gente pode colocar o exemplo, né, das florestas, da floresta amazônica, né, que tem um ótimo, né, de máximo de iluminação, mas ela também se comporta muito bem quando tem 40% somente de iluminação. Espécies vegetais adaptadas à sombra ou às ciefíticas que vivem sob uma iluminação média, né, de 20 a 40%. Tá? São aquelas florestas caducifólias, né,
ou seja, são as plantas, né, que tem grande flor, ela é muito bem florida, né, no verão, na primavera e vai perdendo ao longo, né, das estações do ano, né, das estações climáticas, as suas folhas, né. O exemplo são as florestas caducifólias. E as verdadeiras ceafíticas, né, que podem viver sob uma cobertura vegetal densa, são obrigatoriamente plantas de subbosques sombrios, onde esse setor, né, de iluminação pode variar, né, de 5 a 10% e pode viver até sobre 3% de luz. Né? São aquelas plantas que estão, né, abaixo das grandes árvores, né, das grandes estruturas vegetais e que estão ali, né, nos subbosques e que podem viver com 5 a 10%. Então, também são as florestas, né, que estão para além dos trópicos de Câncer e de Capricórnio e que recebem pouca luminosidade, beleza? E aqui, né, é a taxa, né, de iluminação e de nebulosidade, né, que a gente tem para as florestas de acordo com o calor recebido que elas recebem. Tipo, nas florestas árticas, né, você pode ver, né, que abaixo dos 80 graus ao norte, né, isso também pode ser também considerado para o sul, o grau de calor recebido, né, chega a 13.000, né, por cento, né, nas florestas árticas, tá? E ao longo do ano, né, 16.000%, tá? Nas florestas boreais, essa taxa ela vai aumentando. E se você for ver, né, nas zonas temperadas quentes, onde o grau, né, de latitude que a gente tem aqui para distribuição de calor e de radiação para as florestas, em torno de 39 a 45 graus ao norte, é em torno, né, de 41.000%, né, de calor recebido, tá? E ao longo de todo o ano, 82.000%. Então, né, vocês estão vendo que a questão clima, ela é primordial, ela é fundamental para a existência da biogeografia. E pessoal, espero que você tenha entendido essa aula. É uma aula muito simples, né? E também encerramos, né, com os estudos do livro Biogeografia e Paisagem, né, do Modestos Bastos, onde a gente vai se aprimorar mais, né, nos conceitos mais voltados para a biogeografia, como formação, né, epistemológica e na própria biogeografia em si, beleza? Muito obrigado e até mais.